influência da epopeia de Gilgamesh na escrita do Gênesis. O passado das civilizações nada mais é que a história dos empréstimos que elas fizeram umas às outras ao longo dos séculos. Fernand Braudel. 1. Da corrida ao ouro bíblico a nova historicidade das Sagradas Escrituras. Em meados do século XIX, após a descoberta na antiga cidade de Nínive da biblioteca do imperador Assírio Assurbanipal, 668-627 a.C., o mundo redescobriu as antigas grandes civilizações da Mesopotâmia em tábuas de argila contendo escritos em sinais mais tarde denominados cuneiformes. Civilizações estas de que até então, o pouco que se conhecia estava contido nos livros da Bíblia, em informações escassas e pouco reveladoras, uma vez que estavam diretamente relacionadas com a história do povo hebreu. Correr, 200, página 2. Tais descobertas deram início a uma espécie de corrida ao ouro bíblico que propunha evidenciar arqueologicamente as Sagradas Escrituras. Outras ruínas então, como as de Uruk, Ur e Nippur, começaram a ser escavadas e revelaram mais inscrições sobre o passado do Oriente Próximo. Detalhe das escavações em Ur. O trabalho de decifração destas tábuas foi realizado por vários pesquisadores, mas coube ao arqueólogo britânico George Smith, a primeira tradução contendo um trecho da epopeia de Gilgamesh, o relato do dilúvio. Em 1872, Smith anuncia sua descoberta em um encontro da Sociedade de Arqueologia Bíblica, causando um forte impacto na Europa, por apresentar um texto pagão aparentemente antecipando a Arca de Noé. Correr, 200, página 2. Estas descobertas abalaram toda a comunidade científica e religiosa do século XIX, laicizando muitos dos objetivos iniciais, modificando métodos dos pesquisadores, e abrindo precedentes para o questionamento da veracidade dos textos bíblicos. Nas últimas 4 décadas, diferentes estudos estão sendo realizados sobre os temas levantados no século XIX, tanto pela comunidade científica como em grande parte pela comunidade religiosa, fazendo com que sejam discutidos os elementos mitológicos presentes na confecção dos livros que compõem o Pentateuco II, que vão desde a formação do mundo à existência histórica dos seus patriarcas. Tábua 9 da Epopeia do Dilúvio. Há uma tentativa, nos dias atuais, por parte de arqueólogos e historiadores de remontar a Bíblia separando o que é história do que são mitos e lendas. Apesar das paixões suscitadas por este tema, nós acreditamos que uma reavaliação dos achados das escavações mais antigas e as contínuas descobertas feitas pelas novas escavações deixaram claro que os estudiosos devem agora abordar os problemas das origens bíblicas e da antiga sociedade israelita de uma nova perspectiva, completamente diferente da anterior. A história do antigo Israel e o nascimento de suas escrituras sagradas a partir de uma nova perspectiva, uma perspectiva arqueológica. Finkelstein, Silberman, 2001, páginas VV, página 1. 2. Da teogonia à teofania. Paralelamente às discussões bíblicas, as descobertas feitas pelas escavações remontam os 3 milênios que antecedem a Cristo, onde a região entre os rios Tigre e Eufrates viu ascensão e queda de grandes civilizações como sumérios, acádios, assírios e babilônicos. Dos textos traduzidos, vários deles incompletos devido ao estado de conservação dos mesmos,
pôde-se extrair muito da filosofia e da mitologia mesopotâmicas, onde podemos observar que o Oriente Antigo, antes da Bíblia, e mesmo abstraindo-se dela, não desconhecia a reflexão sobre o homem, as questões fundamentais da existência, da felicidade e da infelicidade, da relação com as potências cósmicas e com o domínio misterioso dos deuses, do sentido da vida e das incertezas do destino. Já tinham neles um lugar de grande importância. Grelot, 1980, página 13. Neste universo de descobertas, os sumérios e os acadianos revelam-se fornecedores de costumes, rituais e modelos literários a todos os povos do Oriente Médio. 3. Suas lendas, se consideradas como o primeiro repositório das recordações históricas dos povos do Oriente Antigo, se transformaram, se esquematizaram, se reagruparam, mudaram eventualmente de país, se ampliaram, às vezes, desmedidamente. Grelot, 1980, página 13, onde cada cultura apropriou-se de um mito conforme a sua ótica. 4. Não diferente desta regra, os israelitas inovaram ao excluir todo um panteão, centralizando sua fé num Deus único, propondo uma desmitização do universo, transformando as forças cósmicas ao que de fato são. A situação do homem diante de Deus modifica-se totalmente, embora, na prática, a adaptação da mentalidade corrente dos israelitas a essa mudança radical se tenha processado lentamente com dificuldade. Grelot, 1980, página 15, mantendo grande parte do antigo modo de expressar religioso herdado dos sumérios e acádios. Desta forma, Israel começa a escrever sua própria história, ora compilando fatos de seu próprio povo em grandiosas lendas, ora adaptando mitos antigos à sua realidade e aos seus propósitos. As histórias contidas na parte hebraica da Bíblia, embora difíceis de serem datadas pelos anacronismos que ali apresentam 5, foram compiladas e ordenadas principalmente, no tempo do rei Josias, 640-609 a.C., para oferecer uma legitimação ideológica para ambições políticas e reformas religiosas específicas. Finkelstein, Silberman, 2001, página 14. 3. A epopeia de Gilgamesh e sua influência sobre demais literaturas do mundo antigo. Considerada a mais antiga obra literária da humanidade, a epopeia de Gilgamesh na sua forma tardia século VII a.C., como é difundida no Ocidente, Tigar 6 citado por Silberman, 1998, página 58. Não foge a regra das obras de origens mesopotâmicas, um compilado de lendas e poemas, cuja origem e veracidade pertencem na difusão oral, adaptação cultural e textos fragmentados. As narrativas contidas na epopeia deviam ser muito populares em sua época, pois são encontradas em várias versões escritas por vários povos e línguas diferentes, sendo que as primeiras versões da mesma datam do período babilônico antigo, 2600 a.C., podendo ter surgido muito antes. 7, pois o herói desta epopeia é o lendário rei sumério Gilgamesh, quinto rei da primeira dinastia pós-diluviana de Uruk, que teria vivido no período protodinástico 2750 a 2600 a.C. 8. Devido à sua antiguidade e originalidade, muito se especula sobre a influência desta sobre textos mais difundidos e conhecidos pela humanidade, como os poemas épicos gregos Ilíada e Odisseia de Homero,
escritos entre 8 e 7 a.C. Mas a polêmica é maior quando se comparados às narrativas do Pentateuco, a parte mais antiga do Velho Testamento, datadas do primeiro milênio antes de Cristo. No caso desta última, o que legitima-nos observar as influências, além de semelhanças impressionantes, o próprio contexto histórico-geográfico. Contexto este em que a origem dos hebreus e das grandes civilizações semitas são mescladas com a própria história do povo sumério. Históricos períodos de cativeiro, onde a aculturação era, além de inevitável pelas circunstâncias de sobrevivência, uma forma de dominação ideológica. Abstor Malert, representação de Gilgamesh. O povo dominado era absorvido pelos nativos ao serem levados. Havia destruição total da nacionalidade, do culto, das instituições, nada ficando que pudesse ser lembrado a fim de que jamais alguém se encorajasse a agir em favor de uma reconstrução. Todo elemento que representasse qualquer valor moral ou intelectual era desterrado e em seu lugar era posto outro povo trazido de outras regiões. Lopes, 200, página 2. 4. A semelhança entre as narrações. As semelhanças narrativas encontradas entre a epopeia de Gilgamesh e o livro do Gênesis iniciam-se logo nos primeiros versículos da Bíblia, ou seja, na criação do homem. O povo de Uruk, descontente com a arrogância e luxúria do rei Gilgamesh, exigiu dos seus deuses a criação de um homem que fosse o reflexo do rei, e tão poderoso quanto ele para que pudesse enfrentá-lo e redimi-lo. O deus Anu, ouvindo o lamento da população, ordenou a Aruru, deusa da criação, que fizesse Enkidu. A deusa então concebeu em sua mente uma imagem cuja essência era a mesma de Anu, o deus do firmamento. Ela mergulhou as mãos na água e tomou um pedaço de barro. Ela o deixou cair na selva, e assim foi criado o nobre Enkidu. Sandars, 1992, página 94. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis, capítulo 1, ver. 26. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis, capítulo 2, ver. 7. Enkidu foi criado inocente, longe da malícia da civilização, vivendo entre as criaturas selvagens e compartilhando a natureza com elas. Ele era inocente a respeito do homem e nada conhecia do cultivo da terra. Enkidu comia grama nas colinas junto com as gazelas e rondava os poços de água com os animais da floresta, junto com os rebanhos de animais de caça. Ele se alegrava com a água. Sandars, 1992, página 94. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra e a todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. Gênesis, capítulo 1, ver. 29 e 30. O rei Gilgamesh, sabendo da existência de Enkidu, incube uma missão a uma das prostitutas sagradas do templo da deusa Estar, deusa do amor e da fertilidade, seduzir Enkidu e trazê-lo para dentro das muralhas de Uruk. Enkidu deixou-se seduzir pela rameira e perdeu sua inocência, além de seu poder selvagem, tornando-se conhecedor da malícia do homem. Arrependido, lamenta-se.
Mas a rameira consolou enfatizando as vantagens desta nova vida que está por vir. Enkidu perdera sua força, pois agora tinha um conhecimento dentro de si, e os pensamentos do homem ocupavam seu coração. Sandars, 1992, página 96. Olho para ti, vejo que agora és como um Deus. Porque anseias por voltar a correr pelos campos como as feras do mato. Sandars, 1992, página 99. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis, capítulo 2, ver 5. Nesta comparação com a tentação no Éden, não identificamos diretamente os fatos, mas sim as ideias. A prostituta sagrada, condenada também em outros livros da Bíblia, pode ser compilada como fruto proibido. A serpente, a própria Eva, com o poder de seduzir o homem e tirar sua inocência com falsas promessas. Representação de Gilgamesh. Enkidu, já na cidade de Uruk, enfrenta o rei Gilgamesh em combate. Vencendo, é reconhecido pelo rei como irmão, pois este jamais havia enfrentado alguém com tamanha força. Formando-se então uma grande amizade que protagoniza grandes aventuras e tragédias ao longo da epopeia. Gilgamesh e Enkidu partiram então para a floresta de cedros, provavelmente o atual Líbano, onde enfrentaram o monstro Umbaba, a sentinela da floresta. Este se irrita com Enkidu por profanar a floresta sagrada dos cedros, inferiorizando e humilhando com palavras semelhantes às palavras de Deus, ao condenar o homem por comer do fruto proibido. Novamente não vemos relação direta entre os fatos, mas uma linha comum de pensamento é verificada entre os textos onde a profanação e a desobediência são punidas com a servidão. Tu, um mercenário, que depende do trabalho para obter teu pão. Sandars, 1992, página 119. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Gênesis, capítulo 3, ver 16. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Gênesis, capítulo 3, ver 19. Os heróis, com a ajuda de Shamash, Deus Sol, protetor de Gilgamesh, matam o monstro Umbaba cortando-lhe a cabeça. Fato que irritou o poderoso Enlil, Deus da terra, do vento e do ar universal, que exigiu a vida de um dos heróis pelo insulto. A Deus Estar, vendo a força e beleza do herói, apaixona-se por Gilgamesh, que a despreza, provocando a cólera da deusa. Então, Estar enviou à terra um monstro com a missão de destruir o herói, o touro celeste. Mas a dupla de heróis novamente é vitoriosa. Então, Enkidu zomba da deusa derrotada, atirando-lhe pedaços do touro mutilado. Enlil, enfurecido com a atitude do mortal, decide enfim qual dos dois heróis deverá morrer. Enkidu então adoece e, sucumbindo à doença, impulsiona o rei Gilgamesh a sua missão final, a busca da imortalidade. A primeira semelhança encontrada pelos tradutores das tábuas em escrita cuneiforme é a mais impressionante. Foi a mola propulsora de toda a discussão sobre a veracidade dos textos bíblicos, pois a descrição do dilúvio não só é a mais bem conservada tábua de toda a epopeia, mas a mais rica em detalhes e semelhanças com a descrição no Gênesis. Além de que,
Outras narrativas do dilúvio foram encontradas em forma de poemas isolados e com outros personagens, como as tábuas de Atrasis, a Epopeia de Erra, e os textos do Reis e Usudra 9. Na epopeia, Gilgamesh parte em busca da imortalidade, e para isso, precisa obter este segredo dos deuses com o imortal Utnapishtim, Noé do Gênesis. Para encontrar o imortal, Gilgamesh enfrentou uma longa jornada, cheia de perigos e provações. Ao encontrar Utnapishtim, ouve que este não poderá lhe tornar imortal, mas poderá revelar ao herói como se tornar um e conta do dia em que os deuses, desgostosos com a sua criação, a humanidade, resolveram eliminá-la da terra. Naqueles dias a terra fervilhava, os homens multiplicavam-se e o mundo bramia como um touro selvagem. Este tumulto despertou o grande Deus. Enlil ouviu o alvoroço e disse aos deuses reunidos em conselho: o alvoroço dos humanos é intolerável, e o sono já não é mais possível por causa da balbúrdia. Os deuses então concordaram em exterminar a raça humana. Sandars, 1992, página 149. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Gênesis, capítulo 6, ver. 5. A terra estava corrompida à vista de Deus, e cheia de violência. Gênesis, capítulo 6, ver 11. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis, capítulo 6, versículo 7. Deus da água doce e da sabedoria, patrono das artes e protetor da humanidade, avisa Utnapishtim em um sonho das intenções de Enlil e orienta-o de como sobreviver à catástrofe que estaria por vir. Põe abaixo tua casa e constrói um barco. Abandona tuas posses e busca a tua vida preservar. Despreza os bens materiais e busca a tua alma salvar. Põe abaixo tua casa, eu te digo, e constrói um barco. Eis as medidas da embarcação que deverás construir, que a boca extrema da nave tenha o mesmo tamanho que seu comprimento, que seu convés seja coberto, tal como a abóbada celeste cobre o abismo. Leva então para o barco a semente de todas as criaturas vivas. Eu carreguei o interior da nave com tudo o que eu tinha de ouro e de coisas vivas, minha família, meus parentes, os animais do campo, os domesticados e os selvagens, e todos os artesãos. Sandars, 1992, página 149 e 151. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura, e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de alto. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Gênesis, capítulo 6, v 14-16. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares contigo. Gênesis, capítulo 6, ver. 18. Enlil então envia uma tempestade de grandiosas proporções, fazendo com que toda a terra desaparecesse sobre as águas.
Caiu a noite e o cavaleiro da tempestade mandou a chuva. Por 6 dias e 6 noites os ventos sopraram, enxurradas, inundações e torrentes assolaram o mundo. A tempestade e o dilúvio explodiam em fúria como 2 exércitos em guerra. Sandars, 1992, página 151-153. Nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as portas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Gênesis, capítulo 7, ver. 11 e 12. E toda a humanidade foi exterminada. Agora eles, humanos, flutuam no oceano como ovas de peixe. Sandars, 1992, página 152. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. Gênesis, capítulo 7, ver. 23. Com o passar dos dias, a tempestade ameniza-se e o dilúvio começa a serenar. Na alvorada do 7º dia o temporal vindo do sul amainou, os mares se acalmaram, o dilúvio serenou. Sandars, 1992, página 153. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. Gênesis, capítulo 8, ver. 1-2. Após a calmaria do grande oceano que se formara, o Tinapistim solta uma pomba para ver se há terra firme para que então possa desembarcar. Na alvorada do 7º dia eu soltei uma pomba e deixei que se fosse. Ela voou para longe, mas, não encontrando lugar para pousar, retornou. Então soltei uma andorinha, que voou para longe, mas, não encontrando lugar para pousar, retornou. Então soltei um corvo. A ave viu que as águas haviam abaixado, ela comeu, voou de um lado para outro, grasnou e não mais voltou para o barco. Sandars, 1992, página 153. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra, mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias, e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Gênesis, capítulo 8, ver. 6:12. Após a bonança, já em terra firme e grato ao Deus e a por ele salva a vida, o Tinapistim prepara um sacrifício aos deuses. Eu então abri todas as portas e janelas, expondo a nave aos 4 ventos. Preparei um sacrifício e derramei vinhos sobre o topo da montanha em oferenda aos deuses. Sandars, 1992, página 153. Então Noé removeu a cobertura da arca, e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Gênesis, capítulo 8, ver 13. Levantou Noé um altar ao Senhor, e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Gênesis, cap 9.
Ver 20. Enlil, furioso com Ea por ter permitido que um humano sobrevivesse e conhecendo o segredo dos deuses, viu-se sem alternativa que não a de transformar Utnapishtim em um imortal, para que sua maldição de que nenhum mortal sobrevivesse se completasse. Gilgamesh, desapontado por não ter tido sucesso em busca da imortalidade, prepara seu retorno para Uruk, mas é abordado pela esposa de Utnapishtim que, compadecida com o fracasso do herói, revela-lhe o segredo da imortalidade em que, nas profundezas do mar, havia uma planta maravilhosa, e quem a comesse, seria eternamente jovem. O herói então mergulha no mar profundo, ferindo-se, mas obtendo a tão desejado segredo. Tomado de rara compaixão, Gilgamesh decide não comer sozinho o maravilhoso fruto, mas sim dividi-lo com os anciãos da cidade de Uruk. No retorno para casa, Gilgamesh é surpreendido por uma serpente marinha que lhe rouba a flor, perdendo para sempre o segredo da imortalidade. Se conseguires pegá-la, a planta sagrada, terás então em teu poder aquilo que restaura ao homem sua juventude perdida. Vem ver esta maravilhosa planta. Suas virtudes podem devolver ao homem toda a sua força perdida. Mas nas profundezas do poço havia uma serpente, e a serpente sentiu o doce cheiro que manava da flor. Ela saiu da água e a arrebatou. Sandars, 1992, página 160. Apesar dos fins da ação de comer os frutos sejam diferentes, a morte e a imortalidade, podemos fazer uma analogia da função da serpente em roubar a imortalidade do homem, sendo tirando-lhe a oportunidade da vida eterna pela sua obtenção, como na epopeia de Gilgamesh, sendo condenando-lhe a morte pela cessão do fruto ao homem, como no livro do Gênesis. Gilgamesh então ficou desolado e abatido, pois além de fracassar em sua missão, perdera para sempre o irmão Enkidu, restando-lhe apenas, melancolicamente, esperar o dia de sua morte chegar. No livro do Gênesis, não encontramos somente semelhanças com a epopeia de Gilgamesh, mas com outros textos antigos, como o sumeriano mito de Dilmun, o deus Enki, o senhor das águas profundas e do abismo que suporta a terra, e Nintu, a virgem pura, deusa que presidia aos partos, habitavam sozinhos num mundo cheio de delícias sem que nada existisse além do par divino, caracterizando uma descrição muito semelhante do que seria onde seria o Jardim Éden. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado, e saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Gênesis, capítulo 2, ver 8:14. 5. Considerações finais. É impossível afirmar a influência direta da epopeia de Gilgamesh sobre a escrita do livro do Gênesis, pois tanto um como o outro poderiam ter sido influenciados por histórias ainda mais antigas e difundidas no Oriente, ao mesmo tempo em que é inegável que o mundo situado entre o Mediterrâneo e os Montes Zagros, onde havia intensa circulação de mercadores de diferentes etnias e religiões variadas, era pequeno demais para descartar qualquer influência cultural entre eles. Os hebreus, possivelmente muito antes de seus períodos de cativeiro na Babilônia e Assíria, já tiveram contato com as lendas e mitos sumero-acadianos e que, por várias razões, os utilizaram na formulação de suas próprias lendas, o que sugere que seu Deus, Jeová,
toma por empréstimo características de deuses como Anu, Enlil e Ea, seja criando a terra e o homem, seja julgando-os por seus atos, seja compadecendo-se de seu povo e os protegendo. Acreditamos ser impossível obter conclusões definitivas sobre as influências de um texto sobre o outro, ou principalmente, da formação de um pensamento religioso sem a existência do pensamento antecessor, sem que se faça juízo de valores como é recomendado a um historiador, mas ao se estudar o contexto em que o Gênesis é idealizado e escrito, tomando aqui palavras de Finkelstein e Silbermann, observa-se que a saga histórica contida na Bíblia não foi uma revelação miraculosa, mas um brilhante produto da imaginação humana. 10 notas. Sandars, N.K. Epopeia de Gilgamesh. São Paulo, Martins Fontes, 1992, página 11 e 12. 2 dos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 3 Grelote, P. Homem Quem És? São Paulo, Edições Paulinas, 1980, página 14. 4 Chartier, Roger. Textos, impressão, leituras. In und Lene. A Nova História Cultural. São Paulo, Martins Fontes, 1992. Página 211 e 238. 5 Finkelstein, Israel, Silbermann, Neil Asher. T. Biblioniartede. Archaeologism New Vision of Ancient Israel and the Origin of its Sacred Texts. New York, T. Frey Press, 2001, página 38. 6 Tigay, Jeffrey. On the Evolution of the Gilgamesh Epic. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1982, página 11. 7 Silbermann, Regina. Nos Princípios da Epopeia, Gilgamesh. In Barcos, Margaret Marchiori, Poser, Katia Maria Paim. Jornada de Estudos do Oriente Antigo, Línguas Escritas e Imaginárias, 3, 1997, Porto Alegre. Anais. Trabalho 4. Porto Alegre, Edipocos, 1998, página 58. 8 Bolzon, Emanuel. Ensaios Babilônicos, Sociedade, Economia e Cultura na Babilônia Pré-Cristã. Porto Alegre, Edipocos, 1998, página 126. 9 Sharpin, Dominique. É o mundo de La Biblia, Mesopotâmia y La Biblia. Valencia, Edicep, 1984, página 9. 10 Finkelstein, Silbermann. T. Bibli. 2001. Página 13. Referências bibliográficas. Bíblia. VT Gênesis. Português. A Bíblia Sagrada. Tradução João Ferreira de Almeida. Brasília. Sociedade Bíblica do Brasil, 1969. Capitão 9. Bíblia. VT Gênesis. Português. A Bíblia de Jerusalém. Tradução Teodoro Henrique Maurer Jr. São Paulo, Edições Paulinas, 1985. Capitão 9. Bolzon, Emanuel. Ensaios Babilônicos, Sociedade, Economia e Cultura na Babilônia Pré-Cristã. Porto Alegre, Edipocos, 1998. Chapin, Dominique. É o mundo de La Biblia, Mesopotâmia y La Biblia. Valencia, Edicep, 1984. Chartier, Roger. Textos,
Impressão, leituras. In und Lene. A Nova História Cultural. São Paulo, Martins Fontes, 1992. Finkelstein, Israel, Silberman, Neil Asher. Die Biblioniathed. Archaeologische New Vision of Ancient Israel and the Origin of its Sacred Texts. New York, Tifrey Press, 2001. Grelot, P. Homem Quem És? São Paulo, Edições Paulinas, 1980. Sandars, N.K. Epopeia de Gilgamesh. São Paulo, Martins Fontes, 1992. Zilberman, Regina. Nos Princípios da Epopeia, Gilgamesh. In Barcos, Margarete Marchiori, Poser. Katia Maria Paim. Jornada de Estudos do Oriente Antigo, Línguas Escritas e Imaginárias, 3, 1997, Porto Alegre. Anais. Trabalho 4. Porto Alegre, Edipocos, 1998. Referências eletrônicas, iraquipages.com, Club. Brenda W. A Short Discussion of the Influence of the Gilgamesh Epic on the Bible. Disponível em www.sff.net. Ablink 1999. Acesso em 27 de julho 2003. Correr, Maria Isabelle Palma Gomes. Mitos cosmogônicos, Suméria e Babilônia. Disponível em www.galeon.com. Ablink 200. Acesso em 18 de agosto de 2003. Lopes, Fabiano Luiz Bueno. Exílio e Retorno dos Judeus da Babilônia. Disponível em www.galeon.com. Ablink 200. Acesso em 18 de agosto de 2003. Sublet, Kenneth. Epic of Gilgamesh. Disponível em www.pnei.com, 2003. Acesso em 27 de julho 2003. O passado das civilizações nada mais é que a história dos empréstimos que elas fizeram umas às outras ao longo dos séculos. Fernand Braudel. 1. Da Corrida ao Ouro Bíblico, a nova historicidade das Sagradas Escrituras. Em meados do século XIX, após a descoberta na antiga cidade de Nínive da biblioteca do imperador Assírio Assurbanipal, 668-627 a.C., o mundo redescobriu as antigas grandes civilizações da Mesopotâmia em tábuas de argila contendo escritos em sinais mais tarde denominados cuneiformes. Civilizações estas de que até então, o pouco que se conhecia estava contido nos livros da Bíblia, em informações escassas e pouco reveladoras, uma vez que estavam diretamente relacionadas com a história do povo hebreu. Correr, 200, página 2. Tais descobertas deram início a uma espécie de corrida ao ouro bíblico que propunha evidenciar arqueologicamente as Sagradas Escrituras. Outras ruínas então, como as de Uruk, Ur e Nippur, começaram a ser escavadas e revelaram mais inscrições sobre o passado do Oriente Próximo. Detalhe das escavações em Ur. O trabalho de decifração destas tábuas foi realizado por vários pesquisadores, mas coube ao arqueólogo britânico George Smith, a primeira tradução contendo um trecho da Epopeia de Gilgamesh, o relato do dilúvio. Em 1872, Smith anuncia sua descoberta em um encontro da Sociedade de Arqueologia Bíblica, causando um forte impacto na Europa, por apresentar um texto pagão aparentemente antecipando a Arca de Noé. Correr, 200, página 2.
Estas descobertas abalaram toda a comunidade científica e religiosa do século XIX, laicizando muitos dos objetivos iniciais, modificando métodos dos pesquisadores, e abrindo precedentes para o questionamento da veracidade dos textos bíblicos. Nas últimas 4 décadas, diferentes estudos estão sendo realizados sobre os temas levantados no século XIX, tanto pela comunidade científica como em grande parte pela comunidade religiosa, fazendo com que sejam discutidos os elementos mitológicos presentes na confecção dos livros que compõem o Pentateuco II, que vão desde a formação do mundo à existência histórica dos seus patriarcas. Tábua 9 da Epopeia do Dilúvio. Há uma tentativa, nos dias atuais, por parte de arqueólogos e historiadores de remontar a Bíblia separando o que é história do que são mitos e lendas. Apesar das paixões suscitadas por este tema, nós acreditamos que uma reavaliação dos achados das escavações mais antigas e as contínuas descobertas feitas pelas novas escavações deixaram claro que os estudiosos devem agora abordar os problemas das origens bíblicas e da antiga sociedade israelita de uma nova perspectiva, completamente diferente da anterior. A história do antigo Israel e o nascimento de suas escrituras sagradas a partir de uma nova perspectiva, uma perspectiva arqueológica. Finkelstein, Silberman, 2001, páginas VV, página 1. 2. Da teogonia à teofania. Paralelamente às discussões bíblicas, as descobertas feitas pelas escavações remontam os 3 milênios que antecedem a Cristo, onde a região entre os rios Tigre e Eufrates viu ascensão e queda de grandes civilizações como sumérios, acádios, assírios e babilônicos. Dos textos traduzidos, vários deles incompletos devido ao estado de conservação dos mesmos, pode-se extrair muito da filosofia e da mitologia mesopotâmicas, onde podemos observar que o Oriente Antigo, antes da Bíblia, e mesmo abstraindo-se dela, não desconhecia a reflexão sobre o homem, as questões fundamentais da existência, da felicidade e da infelicidade, da relação com as potências cósmicas e com o domínio misterioso dos deuses, do sentido da vida e das incertezas do destino, já tinham neles um lugar de grande importância. Grelot, 1980, página 13. Neste universo de descobertas, os sumérios e os acadianos revelam-se fornecedores de costumes, rituais e modelos literários a todos os povos do Oriente Médio. 3. Suas lendas, se consideradas como o primeiro repositório das recordações históricas dos povos do Oriente Antigo, se transformaram, se esquematizaram, se reagruparam, mudaram eventualmente de país, se ampliaram, às vezes, desmedidamente. Grelot, 1980, página 13, onde cada cultura apropriou-se de um mito conforme a sua ótica. 4. Não diferente desta regra, os israelitas inovaram excluir todo um panteão, centralizando sua fé num Deus único, propondo uma desmitização do universo, transformando as forças cósmicas ao que de fato são. A situação do homem diante de Deus modifica-se totalmente, embora, na prática, a adaptação da mentalidade corrente dos israelitas a essa mudança radical se tenha processado lentamente com dificuldade. Grelot, 1980, página 15, mantendo grande parte do antigo modo de expressar religioso herdado dos sumérios e acádios. Desta forma, Israel começa a escrever sua própria história,
ora compilando fatos de seu próprio povo em grandiosas lendas, ora adaptando mitos antigos à sua realidade e aos seus propósitos. As histórias contidas na parte hebraica da Bíblia, embora difíceis de serem datadas pelos anacronismos que ali apresentam 5, foram compiladas e ordenadas principalmente, no tempo do rei Josias, 640-609 a.C., para oferecer uma legitimação ideológica para ambições políticas e reformas religiosas específicas. Finkelstein, Silberman, 2001, página 14. 3. A Epopeia de Gilgamesh e sua influência sobre demais literaturas do mundo antigo. Considerada a mais antiga obra literária da humanidade, a Epopeia de Gilgamesh na sua forma tardia século VII a.C., como é difundida no Ocidente, Tigar 6 citado por Silberman, 1998, página 58, não foge a regra das obras de origens mesopotâmicas, um compilado de lendas e poemas, cuja origem e veracidade perdem-se na difusão oral, adaptação cultural e textos fragmentados. As narrativas contidas na epopeia deviam ser muito populares em sua época, pois são encontradas em várias versões escritas por vários povos e línguas diferentes, sendo que as primeiras versões da mesma datam do período babilônico antigo, 2600 a.C., podendo ter surgido muito antes 7, pois o herói desta epopeia é o lendário rei sumério Gilgamesh, quinto rei da primeira dinastia pós-diluviana de Uruk, que teria vivido no período protodinástico 2750 a 2600 a.C. 8. Devido à sua antiguidade e originalidade, muito se especula sobre a influência desta sobre textos mais difundidos e conhecidos pela humanidade, como os poemas épicos gregos Ilíada e Odisseia de Homero, escritos entre 8 e 7 a.C. Mas a polêmica é maior quando se comparados às narrativas do Pentateuco, a parte mais antiga do Velho Testamento, datadas do primeiro milênio antes de Cristo. No caso desta última, o que legitima-nos observar as influências, além de semelhanças impressionantes, o próprio contexto histórico-geográfico. Contexto este em que a origem dos hebreus e das grandes civilizações semitas são mescladas com a própria história do povo sumério. Históricos períodos de cativeiro, onde a aculturação era, além de inevitável pelas circunstâncias de sobrevivência, uma forma de dominação ideológica. Abstor Malert, representação de Gilgamesh. O povo dominado era absorvido pelos nativos ao serem levados. Havia destruição total da nacionalidade, do culto, das instituições, nada ficando que pudesse ser lembrado a fim de que jamais alguém se encorajasse a agir em favor de uma reconstrução. Todo elemento que representasse qualquer valor moral ou intelectual era desterrado e em seu lugar era posto outro povo trazido de outras regiões. Lopes, 200, página 2. 4. A semelhança entre as narrações. As semelhanças narrativas encontradas entre a epopeia de Gilgamesh e o livro do Gênesis iniciam-se logo nos primeiros versículos da Bíblia, ou seja, na criação do homem. O povo de Uruk, descontente com a arrogância e luxúria do rei Gilgamesh, exige dos seus deuses a criação de um homem que fosse o reflexo do rei, e tão poderoso quanto ele para que pudesse enfrentá-lo e redimi-lo. O deus Anu, ouvindo o lamento da população, ordenou a Aruru, deusa da criação, que fizesse Enkidu,
A Deus então concebeu em sua mente uma imagem cuja essência era a mesma de Anu, o Deus do firmamento. Ela mergulhou as mãos na água e tomou um pedaço de barro. Ela o deixou cair na selva, e assim foi criado o nobre Enkidu. Sandars, 1992, página 94. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis, capítulo 1, ver. 26. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis, capítulo 2, ver. 7. Enkidu foi criado inocente, longe da malícia da civilização, vivendo entre as criaturas selvagens e compartilhando a natureza com elas. Ele era inocente a respeito do homem e nada conhecia do cultivo da terra. Enkidu comia grama nas colinas junto com as gazelas e rondava os poços de água com os animais da floresta, junto com os rebanhos de animais de caça. Ele se alegrava com a água. Sandars, 1992, página 94. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra e a todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. Gênesis, capítulo 1, ver. 29 e 30. O rei Gilgamesh, sabendo da existência de Enkidu, incube uma missão a uma das prostitutas sagradas do templo da deusa Ishtar, deusa do amor e da fertilidade, seduzir Enkidu e trazê-lo para dentro das muralhas de Uruk. Enkidu deixou-se seduzir pela rameira e perdeu sua inocência, além de seu poder selvagem, tornando-se conhecedor da malícia do homem. Arrependido, lamenta-se, mas a rameira consolou enfatizando as vantagens desta nova vida que está por vir. Enkidu perdera sua força pois agora tinha conhecimento dentro de si, e os pensamentos do homem ocupavam seu coração. Sandars, 1992, página 96. Olho para ti vejo que agora és como um Deus. Por que anseias por voltar a correr pelos campos como as feras do mato? Sandars, 1992, página 99. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis, capítulo 2, ver. 5. Nesta comparação com a tentação no Éden, não identificamos diretamente os fatos, mas sim as ideias. A prostituta sagrada, condenada também em outros livros da Bíblia, pode ser compilada como o fruto proibido. A serpente é a própria Eva, com o poder de seduzir o homem e tirar sua inocência com falsas promessas. Representação de Gilgamesh. Enkidu, já na cidade de Uruk, enfrenta o rei Gilgamesh em combate. Vencendo, é reconhecido pelo rei como irmão, pois este jamais havia enfrentado alguém com tamanha força. Formando-se então uma grande amizade que protagoniza grandes aventuras e tragédias ao longo da epopeia. Gilgamesh e Enkidu partiram então para a floresta de cedros, provavelmente, o atual Líbano, onde enfrentaram o monstro Umbaba, a sentinela da floresta. Este se irrita com Enkidu, por profanar a floresta sagrada dos cedros, inferiorizando e humilhando com palavras semelhantes às palavras de Deus, ao condenar o homem por comer do fruto proibido. Novamente não vemos relação direta entre os fatos,
Mas uma linha comum de pensamento é verificada entre os textos onde a profanação e a desobediência são punidas com a servidão. Tu, um mercenário, que depende do trabalho para obter teu pão. Sandars, 1992, página 119. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Gênesis, capítulo 3, ver. 16. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Gênesis, capítulo 3, ver. 19. Os heróis, com a ajuda de Shamash, Deus Sol, protetor de Gilgamesh, matam um monstro Umbaba cortando-lhe a cabeça. Fato que irritou o poderoso Enlil, Deus da terra, do vento e do ar universal, que exigiu a vida de um dos heróis pelo insulto. A Deus Ishtar, vendo a força e beleza do herói, apaixona-se por Gilgamesh que a despreza, provocando a cólera da deusa. Então, Ishtar enviou à terra um monstro com a missão de destruir o herói, o touro celeste. Mas a dupla de heróis novamente é vitoriosa. Então, Enkidu zomba da deusa derrotada atirando-lhe pedaços do touro mutilado. Enlil, enfurecido com a atitude do mortal, decide enfim qual dos dois heróis deverá morrer. Enkidu então adoece e, sucumbindo à doença, impulsiona o rei Gilgamesh a sua missão final, a busca da imortalidade. A primeira semelhança encontrada pelos tradutores das tábuas em escrita cuneiforme é a mais impressionante. Foi a mola propulsora de toda a discussão sobre a veracidade dos textos bíblicos, pois a descrição do dilúvio não só é a mais bem conservada tábua de toda a epopeia, mas a mais rica em detalhes e semelhanças com a descrição no Gênesis. Além de que, outras narrativas do dilúvio foram encontradas em forma de poemas isolados e com outros personagens, como as tábuas de Atrasis, a epopeia de Erra, e os textos do Reis e o Sudra 9. Na epopeia, Gilgamesh parte em busca da imortalidade, e para isso, precisa obter este segredo dos deuses com o imortal Utnapishtim, Noé do Gênesis. Para encontrar o imortal, Gilgamesh enfrentou uma longa jornada, cheia de perigos e provações. Ao encontrar Utnapishtim, ouve que este não poderá lhe tornar imortal, mas poderá revelar ao herói como se tornar um e conta do dia em que os deuses, desgostosos com a sua criação, a humanidade, resolveram eliminá-la da terra. Naqueles dias a terra fervilhava, os homens multiplicavam-se e o mundo bramia como um touro selvagem. Este tumulto despertou o grande Deus. Enlil ouviu o alvoroço e disse aos deuses reunidos em conselho: o alvoroço dos humanos é intolerável, e o sono já não é mais possível por causa da balbúrdia. Os deuses então concordaram em exterminar a raça humana. Sandars, 1992, página 149. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Gênesis, capítulo 6, ver. 5. A terra estava corrompida à vista de Deus, e cheia de violência. Gênesis, capítulo 6, ver 11. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis, capítulo 6, ver 7. Deus da água doce e da sabedoria, patrono das artes e protetor da humanidade,
Avisa o Utnapishtim em um sonho das intenções de Enlil e orienta-o de como sobreviver à catástrofe que estaria por vir. Põe abaixo tua casa e constrói um barco. Abandona tuas posses e busca a tua vida preservar. Despreza os bens materiais e busca a tua alma salvar. Põe abaixo tua casa, eu te digo, e constrói um barco. Eis as medidas da embarcação que deverás construir, que a boca extrema da nave tenha o mesmo tamanho que seu comprimento, que seu convés seja coberto, tal como a abóbada celeste cobre o abismo. Leva então para o barco a semente de todas as criaturas vivas. Eu carreguei o interior da nave com tudo o que eu tinha de ouro e de coisas vivas, minha família, meus parentes, os animais do campo, os domesticados e os selvagens, e todos os artesãos. Sandars, 1992, página 149 e 151. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura, e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de alto. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Gênesis, capítulo 6, v 14-16. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares contigo. Gênesis, capítulo 6, v 18. Enlil então envia uma tempestade de grandiosas proporções, fazendo com que toda a terra desaparecesse sobre as águas. Caiu a noite e o cavaleiro da tempestade mandou a chuva. Por 6 dias e 6 noites os ventos sopraram, enxurradas, inundações e torrentes assolaram o mundo. A tempestade e o dilúvio explodiam em fúria como 2 exércitos em guerra. Sandars, 1992, página 151-153. Nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as portas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Gênesis, capítulo 7, v 11 e 12. E toda a humanidade foi exterminada. Agora eles, humanos, flutuam no oceano como ovas de peixe. Sandars, 1992, página 152. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. Gênesis, capítulo 7, v 23. Com o passar dos dias, a tempestade ameniza-se e o dilúvio começa a serenar. Na alvorada do 7º dia o temporal vindo do sul amainou, os mares se acalmaram, o dilúvio serenou. Sandars, 1992, página 153. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. Gênesis, capítulo 8, v 1-2. Após a calmaria do grande oceano que se formara, o Utnapishtim solta uma pomba para ver se há terra firme para que então possa desembarcar. Na alvorada do 7º dia eu soltei uma pomba e deixei que se fosse. Ela voou para longe, mas, não encontrando lugar para pousar, retornou. Então soltei uma andoinha, que voou para longe, mas,
não encontrando lugar para pousar, retornou. Então soltei um corvo. A ave viu que as águas haviam abaixado. Ela comeu, voou de um lado para outro, grasnou e não mais voltou para o barco. Sandars, 1992, página 153. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias, e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Gênesis, capítulo 8, ver. 6:12. Após a bonança, já em terra firme e grato ao Deus e é por ter-lhe salvo a vida, Utnapishtim prepara um sacrifício aos deuses. Eu então abri todas as portas e janelas, expondo a nave aos 4 ventos. Preparei um sacrifício e derramei vinhos sobre o topo da montanha em oferenda aos deuses. Sandars, 1992, página 153. Então Noé removeu a cobertura da arca, e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Gênesis, capítulo 8, ver 13. Levantou Noé um altar ao Senhor, e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Gênesis, cap 9, ver 20. Enlil, furioso com Ea por ter permitido que um humano sobrevivesse e conhecendo o segredo dos deuses, viu-se sem alternativa que não a de transformar Utnapishtim em um imortal, para que sua maldição de que nenhum mortal sobrevivesse se completasse. Gilgamesh, desapontado por não ter tido sucesso em busca da imortalidade, prepara seu retorno para Uruk, mas é abordado pela esposa de Utnapishtim que, compadecida com o fracasso do herói, revela-lhe o segredo da imortalidade em que, nas profundezas do mar, havia uma planta maravilhosa, e quem a comesse, seria eternamente jovem. O herói então mergulha no mar profundo, ferindo-se, mas obtendo a tão desejado segredo. Tomado de rara compaixão, Gilgamesh decide não comer sozinho o maravilhoso fruto, mas sim dividi-lo com os anciãos da cidade de Uruk. No retorno para casa, Gilgamesh é surpreendido por uma serpente marinha que lhe rouba a flor, perdendo para sempre o segredo da imortalidade. Se conseguires pegá-la, a planta sagrada, terás então em teu poder aquilo que restaura ao homem sua juventude perdida. Vem ver esta maravilhosa planta. Suas virtudes podem devolver ao homem toda a sua força perdida, mas nas profundezas do poço havia uma serpente, e a serpente sentiu o doce cheiro que manava da flor. Ela saiu da água e a arrebatou. Sandars, 1992, página 160. Apesar dos fins da ação de comer o fruto sejam diferentes, a morte e a imortalidade, podemos fazer uma analogia da função da serpente em roubar a imortalidade do homem, sendo tirando-lhe a oportunidade da vida eterna pela sua obtenção, como na epopeia de Gilgamesh, sendo condenando-lhe a morte pela cessão do fruto ao homem, como no livro do Gênesis.
Gilgamesh então ficou desolado e abatido, pois além de fracassar em sua missão, perdera para sempre o irmão Enkidu, restando-lhe apenas, melancolicamente, esperar o dia de sua morte chegar. No livro do Gênesis, não encontramos somente semelhanças com a epopeia de Gilgamesh, mas com outros textos antigos, como o sumeriano mito de Dilmun, o deus Enki, o senhor das águas profundas e do abismo que suporta a terra, e Nintu, a virgem pura, deusa que presidia aos partos, habitavam sozinhos num mundo cheio de delícias sem que nada existisse além do par divino, caracterizando uma descrição muito semelhante do que seria onde seria o jardim Éden. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado, e saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Gênesis, capítulo 2, ver 8:14. 5. Considerações finais. É impossível afirmar a influência direta da epopeia de Gilgamesh sobre a escrita do livro do Gênesis, pois tanto um como o outro poderiam ter sido influenciados por histórias ainda mais antigas e difundidas no Oriente, ao mesmo tempo em que é inegável que o mundo situado entre o Mediterrâneo e os Montes Zagros, onde havia intensa circulação de mercadores de diferentes etnias e religiões variadas, era pequeno demais para descartar qualquer influência cultural entre eles. Os hebreus, possivelmente muito antes de seus períodos de cativeiro na Babilônia e Assíria, já tiveram contato com as lendas e mitos sumero-acadianos e que, por várias razões, os utilizaram na formulação de suas próprias lendas, o que sugere que seu Deus, Jeová, toma por empréstimo características de deuses como Anu, Enlil e Ea, seja criando a terra e o homem, seja julgando-os por seus atos, seja compadecendo-se de seu povo e os protegendo. Acreditamos ser impossível obter conclusões definitivas sobre as influências de um texto sobre o outro, ou principalmente, da formação de um pensamento religioso sem a existência do pensamento antecessor, sem que se faça juízo de valores como é recomendado a um historiador, mas ao se estudar o contexto em que o Gênesis é idealizado e escrito, tomando aqui palavras de Finkelstein e Silbermann, observa-se que a saga histórica contida na Bíblia não foi uma revelação miraculosa, mas um brilhante produto da imaginação humana. 10.